Fala, véi! Começando mais um Véi Podcast, episódio número, perdi as contas, né? Que minha mente aí tem aí, produção, os números? 140. 140, episódio 140. E é sempre bom estar aqui com vocês. E, gente, antes de Se anunciar, não for, vai ter o se não 140. for, vai ser 140. Eu acho que foi voz da cabeça do 140. produtor, que é 140. Mas antes de anunciar a convidada, dar aquele alô, já pedi para vocês se inscreverem no canal, fortalecer, ajudar aí, ativa as notificações para toda vez que a gente estiver ao vivo aqui, chegar aí a notificação no seu celular, no seu dispositivo. E, gente, também agradecer ao Rede, que entrega a melhor conexão. Se vocês estão assistindo aqui a gente, é porque a Rede aí, ó, provedor número 1 do Brasil, tá com descontos imperdíveis, com pacote incluso Globoplay e muito mais. Então assine a Rede aí, que tem sempre uma rede pertinho de você. Agora vamos ao que interessa. Quem acompanha aqui o podcast sabe que eu gosto de papear com mulheres, mulheres fortes, mulheres empreendedoras e mulheres assim que se desafiou, né? Que saiu aí do óbvio. E eu tô com uma que saiu da caixinha. Já pensou? Todo mundo aí, gente, estuda muito para passar no concurso público, né? E é a meta do brasiliense. Brasiliense passar no concurso público. Ela passou no concurso público, estudou na UNB, tem uma trajetória incrível e largou essa estabilidade para empreender. E hoje ela é investidora, também é de planejamento financeiro. Eu tô falando com a Mariana Rocha. Bem-vinda. Obrigada, Isis. Um prazer estar aqui com vocês no Vai Podcast. E me conta, você gosta dessa atmosfera de podcast? Já participou? Já. Tem algum que você já gosta de escutar? Eu acho que hoje não tem muito para onde fugir, né? Eu acho que o conhecimento está muito acessível, né? Então é bom que a gente consegue, ao mesmo tempo, estar escutando alguma coisa que você sabe e você também está se atualizando, né? Você está aprendendo alguma coisa diferente. Eu uso muito no meu dia a dia também. E, Mari, eu vou te chamar de Mari. Mari, pode chamar. Já estamos íntimos. Todo mundo que chega aqui, antes da gente falar do nosso profissional, porque às vezes a gente não consegue se apresentar sem o nosso profissional, que faz parte do nosso Sim, dia a dia. com certeza. Mas eu gosto de saber das nossas raízes, de quem é a Mari para além da investidora, quem é a Mari para além do que a gente vê no Instagram. Tá. Bom, a Mari é a filha do Matusalém e da Nivani. Eu sempre menciono muito meu pai, porque eu acho que eu acho que eu sou o que sou graças a ele, né? Então, até a minha carreira como investidora, eu comecei por causa dele, né? Meu pai, desde que cada um dos filhos nasceu, ele criou uma velha conta poupança na Caixa, né? Acho que todo mundo aqui já teve. E ele iniciou a gente aí nessa parte dos investimentos, né? Só que meu pai era o velho poupador, como todo brasileiro, né? Ele poupava, mas ele não investia, né? Poupava para um momento de dificuldade, para a gente fazer a nossa faculdade lá na frente. E aí, quando eu comecei a pegar essa rédea para mim, né, de cuidar da minha vida financeira, que foi lá por volta dos meus 16 anos, quando eu comecei a trabalhar, né, a gente começa a ver aquela importância do dinheiro na nossa vida e a gente toma a rédea da situação. E aí eu comecei a aprender por mim mesma de forma muito autônoma, né, estudando, aprendendo através de livros, de palestras. Infelizmente, o nosso Brasil ele é muito carente de uma educação financeira, né, não é uma coisa que está presente nas escolas, dificilmente é conversado em casa, né, ainda é um tabu entre as famílias conversar sobre dinheiro, marido, esposa, né? Para passar esse conhecimento para os filhos também. Então, eu aprendi na prática mesmo, né? Eu mesmo fazendo. Então, foi até daí que surgiu até mesmo esse convite para começar a trabalhar nessa área. Eu investi pela XP Investimentos na época, onde eu recebi o convite para poder começar a trabalhar na área de investimentos, né? E já estava ali há 5 anos na carreira pública, né? E eu falo que você sendo o melhor ou pior funcionário dá na mesma, porque você não tem para onde você crescer. E aí eu vi que realmente ou você é estável ou você está crescendo. E naquele momento eu decidi crescer, né? Então, por isso eu realmente abandonei essa carreira para poder seguir, acho que tanto o que já era latente dentro de mim, né? Ajudar as pessoas a se educarem financeiramente, ajudar as pessoas a terem liberdade, ajudá-las a conquistarem os seus objetivos, porque bem ou mal, a maioria dos nossos objetivos vai ter um valor financeiro ali por trás, né? Comprar uma casa, viajar com a família, ter uma aposentadoria, para a gente que empreende isso é muito importante, né? A gente montar o nosso próprio patrimônio. Então, eu fui seguir o meu sonho mesmo e acabei abandonando essa estabilidade. Você falou várias coisas interessantes. Uma que você falou que o seu pai meio que passou isso para você, né? Sim. E eu lembrei da minha mãe. Minha mãe, ela sempre foi aquela pessoa.
Só que é isso, Uhum. poupador, mas a gente tem medo ali de Sim. investir, não sabe A gente por onde investe por investir. medo, não pelos objetivos, né? Exato. E Uhum. aí minha mãe sempre ali, muito organizada financeiramente. Minha mãe, ela não compra, até hoje, ela não compra nada sem anotar, Uhum. bonitinho. E aí eu lembro que quando eu comecei a fazer meu estágio, eu usava o cartão de crédito dela. Aí Sim. comprava as coisinhas que eu queria. Aí quando eu ia pagar, que era o dia que eu recebia meu estágio, aí Uhum. ela falava bem assim, aí, por exemplo, a fatura deu 300. Aí eu, mãe, vou te pagar 250. Ela, não, você vai me pagar 300, o banco não aceita 250. Então aí ela fazia aquilo ali para me Pra te entender a educar. responsabilidade. Se eu Uhum. Sim. gastei, eu vou ter que comprar, né? Que é muito importante, que as E pessoas hoje meio que perderam essa noção, né? sim, Pai paga, não dá aquela educação, né? É importante a pessoa já ir criando desde cedo aquele hábito, né? e você falou muito do tabu e da gente não ter uma educação financeira que deveria ser uma matéria nas escolas, né? Que a gente não sabe. Eu lembro que eu sempre trabalhei, sou assistente social de Sim. formação e sempre trabalhei com empregabilidade de estágios ali nessa transição Sim. de adolescentes. E aí a maioria, tia, eu vou comprar um iPhone, tia, o primeiro salário eu vou comprar um tênis. Uhum. Então, assim, não tem essa realidade. E como, sendo pais, assim, né, que vão nos escutar aqui depois, como a gente trabalha isso nos nossos filhos, nas pequenas coisas? Isis, então, eu acho que por essa questão mesmo que eu falei, né, a gente tem que passar essa noção do dinheiro, acho que as pessoas estão perdendo um pouco isso, né, acho que principalmente quando você é criança, você não tem ali aquela geração de renda, é o seu pai que paga, então você não sabe de onde vem, então perdeu-se muito essa questão do valor, né, e isso vem de uma fase tão inicial que isso permeia pela fase adulta, né, quantas matérias a gente não vê de pessoas que ganharam na Mega Sena e hoje estão mais pobres do que Sim. quando, Teve do um que antes, pai que do que antes de ganhar. ele ganhou 4 milhões, ganhou 5 anos. 5 anos. Essa é bem Eu vi famosa. esse. Isso é bem... Eu ele gastou. Que ele Exatamente. bebeu, ele pagava a Quatro anos na mulher. prova. Era. O que a gente tem que entender é que não adianta você ter dinheiro se você não reconhecer o valor dele primeiro, né? Do mesmo, com a mesma facilidade que ele vem, ele vai embora muito mais fácil. Então a gente tem que entender que isso é uma construção, né? Sim. É uma construção. E no começo isso é muito mais difícil, porque para você guardar dinheiro, você tem que gerar renda, né? Sobrar é sempre difícil. Eu costumo dizer que não se sobra dinheiro. Ou você É. coloca uma meta muito bem estabelecida do que você precisa guardar mensalmente, eu sinto muito. Não vai sobrar dinheiro, não vai chegar lá no final do mês e vai sobrar dinheiro, né? Então eu acho que isso tem que ser. Seria o fundamental, né, se fosse passado dentro das escolas. Mas é uma coisa que eu sempre levanto. Quem quer a tua educação financeira? Será que o governo quer? Hum. Os bancos, né, que hoje são as instituições que mais lucram, né, dentro do Brasil. Então, eu acho que tem muita coisa aí que permeia, né, muita coisa obscura, então é muito complicado. Então, acho que tem que partir de dentro de casa mesmo, né? E você falou isso estratégico, né? É realmente a educação financeira, a gente pensar de forma crítica, a gente questionar, a gente entender Uhum. sobre juros ali, todas aquelas coisas que estão tanto na entrelinha que quase passa imperceptível, igual quando tem assim, saldão, negocia, não sei o quê. Você vai olhar ali, às vezes é uma dívida que você já pagou, e muita gente assim não tem Essa noção. essa clareza, né? E Sim. eu acho que outro fato que dificulta a gente investir é eu mesmo. Eu não sei para onde vai. Eu prefiro olhar a poupança, eu sei que vai e tudo. Aí você tem um desconhecimento, ainda mesmo que eu seja esclarecida, tem ali a Uhum. internet ao Sim. alcance, mas a gente pensa, tá, na bolsa, e se perder o dinheiro, e como é que faz? Sim. Tipo, tem algum método fácil para quem nunca investiu, assim, que você pode. Bom, eu sempre falo que, primeiro de tudo, você tem que definir aonde você quer chegar. Mari, eu guardo dinheiro para eu aposentar lá na frente. A partir do momento que você tem aonde você quer chegar, a gente vai fazer o caminho reverso. O que eu preciso fazer para chegar naquele determinado ponto? Só que é o que eu sempre falo, não adianta você querer investir se você não quer pagar o preço. Eu quero ser milionário, mas eu não quero guardar dinheiro. Ou eu não quero trabalhar ao ponto, né, de construir um patrimônio que seja milionário. Então, você também tem que estar disposto a isso. Então, você definindo o seu objetivo, vamos regredir ele. O que você precisa fazer? Para eu ter uma aposentadoria de 20 mil, quando eu aposentar lá com 60 anos, por exemplo, eu vou precisar guardar R$ 1.000 durante 30 anos. Vou dar um exemplo aqui. Uhum. Só que o problema é justamente esse: é você saber o que realmente precisa ser feito, mas você não faz, você não paga o preço. Eu acho que esse é o maior problema da população. As pessoas querem o resultado, mas elas não querem, né, a jornada.
quando você define isso, fica mais fácil, porque você já tem clareza, mas o problema da questão do dinheiro é que ela é muito emocional. Você até falou assim, eu não sei por onde começar. Mas, às vezes, até as pessoas definindo isso, e hoje, como a gente falou aqui no começo, a informação ela é muito acessível, Sim. é uma questão muito emocional mesmo, né? As pessoas querem... a gente vive hoje num mundo muito de aparência, né? Então, as pessoas querem estar se mostrando o tempo inteiro. A pessoa tem que ter o celular do ano, tem que ter o Trocar carro o do carro ano. sempre. Exatamente. É sempre colocando essas emoções na frente do que realmente precisa ser feito, né? Então, acho que isso é o que mais dificulta. A gente tem que ter clareza, a gente tem que pagar o preço e a gente tem que, assim, se livrar de certos, como é que eu vou dizer? De certos padrões que a sociedade nos impõe, né? Hum. Até quando a gente vê, assim, pessoas muito que, né, são fora da curva, o próprio Warren Buffett também, que é um dos maiores investidores, ele anda num carro que ele tem desde 1940. Sim. Então, qual que é? Por que que você, que não É. tem o patrimônio que ele tem, você quer andar de Jaguar, né? Acho que o Jaguar ninguém mais quer andar por causa da logo nova, mas... É igual as festas do Messi, né? Aí, tipo, tem até muito esse comparativo na internet. Aí todo mundo, né? Aí a pessoa que não tem muito dinheiro faz aquela mega festa, aluga estrutura, todos os brinquedos Exatamente. infláveis. Aí o Messi, que é o cara mais rico, um bolinho ali Ele e pronto, e exatamente. comemora. Mas é isso. E eu acho que outra coisa, assim, eu não sei se tem alguma relação, tipo, com o Pix. Por exemplo, quando a gente tava, né, igual os maias, andava com dinheiro, a gente via Sim. lá, ia no mercado, a gente viu o dinheiro sumindo. Aí também, quando a gente paga em dinheiro, a gente vê. E o cartão de crédito, a gente não tem essa noção. Todo mês, assim, que eu vou pagar minha fatura, e eu ando muito de Uber, meu Deus, a Uber podia me patrocinar. Podia ter um desconto assim, que eu ia divulgar a Uber sem fim. Aí quando eu vou ver, metade, assim, tipo, R$ 1.000 Uber. Eu falei, cara, Uhum. eu poderia ter pegado o metrô, eu poderia ter, sei lá. Sim. E aí você não vê. Porque você não vê que aquele dinheirinho, pouquinho que você vai gastando diário, no final dá um tantão, né? Sim. Eu acho que também essa questão da acessibilidade financeira complicou um pouco por questão disso. As pessoas não têm noção quanto que elas estão gastando. É. E eu falo que tem os vilões também, como o próprio Uber, como o próprio iFood. iFood, que você vai gastando ali e você não vê. Aí tem o vilão de tudo, que é o cartão de crédito. Por quê? Porque as pessoas, geralmente, elas têm a renda delas, elas gastam tudo no débito, ou no dinheiro, né? No dinheiro vivo, no Pix, e elas acham que o cartão de crédito é um adicional. É tipo assim, eu tenho uma renda de 5.000, eu gasto 5.000 aqui, e o cartão de crédito eu vou gastar mais 2.000. Ué, mas você tem mais 2.000 para gastar no cartão de crédito? Não. Então, você tem que gastar tudo que você tem nesses dois componentes, né? Tanto no débito quanto no crédito também. Então, as pessoas se embanando um pouco por causa disso. Acho que o crédito ali é uma forma adicional ali de gastar, mas você vai ter essa renda adicional? Se você não tiver essa renda adicional, não tem como você gastar, né? E aí começa as bolas de neve, As bolas de né? neve, exatamente. E aí, tem alguma dica, assim, tipo, igual a gente tá no final do ano, Sim. essa transição de começar o ano, assim, tipo, eu quero começar o ano livre das dívidas. Uhum. Tipo, né, a pessoa que tá num super endividamento. Qual a saída, assim? Bom, sempre a gente tem que ver também qual é o ponto que é essencial você pagar a dívida ou investir. Mariana, eu tenho uma metodologia. Eu acredito que a gente sempre tem que ter primeiro o nosso dinheiro. Porque você concorda comigo que se você endividou é porque você não tinha dinheiro? Aí se você Sim. pagar uma dívida, né? Se você pagar uma dívida e aí depois você tá sem dinheiro, você vai se endividar de novo porque você vai querer fazer alguma coisa que tá ali além da sua capacidade. Então, Meu marido tá falando isso aí pra mim? Aqui, ela recebe, sei lá, quando trabalha, recebe R$ 10.000. sim. Ela paga R$ 9.000 de dívida, não fica com nada. É, Mas é calma, mas hoje, não é como você pagar. meu marido fala isso sempre. Ele já tá, Aí depois ela fala o cartão. ele já O tá aqui. essencial é o seguinte: você sempre tem que ter sua reserva de emergência. Isso é inegociável. Isso é inegociável. Não importa se você está atolado em dívida, tenha sempre sua reserva de emergência. Depois que você constituiu isso, aí sim a gente vai pensar em pagar as dívidas. E aí, o lado da dívida é bom porque você sempre consegue renegociar. Né? Então, você está com 20.000 de dívida, o banco aceita que você pague 5.000, você se livra de tudo ali e pronto, né? Porque para o banco é melhor ter 5.000 na mão do que 20 voando, Sim. né? E a gente tem um histórico muito grande que o Brasil é um dos países assim com maior juros de cartão de crédito. Agora a gente teve uma regularização, mas cartão de crédito chegava a 500% ao ano. Então, não tem como você vencer isso, né? Não tem como você vencer o sistema. Então, realmente, é o que eu sempre falo.
E como a gente vive nesse mundo de aparência, a gente tem que estar sempre mostrando o que a gente não é, porque se você é, você vai ganhar o tanto que você Exatamente, que merece, condiz com a sua realidade, condiz com a sua né? realidade. Então, as pessoas elas têm que começar a entender isso. Se você não tem aquele valor para gastar, é porque você não merece isso. Eu sei que é muito forte, É. mas se você não merece isso. Então, você tem que melhorar o que você é, né? Seja lá profissionalmente, a empresa que você tem, ou o que for. Diversificar suas fontes de renda, Diversificar né? suas fontes de renda, né? Também até certo ponto, porque às vezes também você faz um monte de coisa, mas você é ruim em tudo, e aí não adianta, não adianta nada, você Verdade. vai ganhar pouco em tudo, né? Então você, acho que a gente tem que fazer esse mix, mas eu vou pela metodologia que você sempre tem que primeiro investir. E aí depois você negocia suas dívidas. Isso que você falou é porque, tipo assim, é muito nós que crescemos numa realidade que não é privilegiada e tudo, então Sim. a gente sempre escuta desde criança. O seu nome é tudo que você tem, o seu Uhum. nome é tudo que você tem. Então fica um terrorismo ali, aí eu tô com essa dívida. Eu sei que eu vou ficar sem dinheiro nenhum. Uhum. Se acontecer uma reserva de emergência, eu vou ter que criar outra dívida, mas eu falo, meu Deus do céu, essa dívida aqui tá. Sim. Eu não tô dormindo por ela, né? Sim. Então, acontece muito assim, eu acho que é da realidade do meio que a gente vive, né? Mas Sim. é isso, quebrando essas barreiras, né? Sim. Já sujou seu nome mesmo, né? Agora, pra você limpar ele, faz agora do jeito certo, porque você já fez de um jeito que deu errado. Então agora faz do jeito certo. Sim. Deixa seu dinheirinho investido, pra você nunca mais precisar de ninguém, né? Porque todo mundo que for te emprestar dinheiro vai te cobrar juros, né? Uhum. E aí tem a questão do empréstimo também, que eu sempre falo muito, né? O povo brasileiro, ele tem uma mania horrorosa de emprestar dinheiro. Pra todo mundo. Pra Sim. amigo, pra mãe, Pra parente. pra familiar. Aí eu fico pensando, gente, o cidadão ele não consegue ter dinheiro nem para ele mesmo, mas ele fica emprestando para todo mundo. Eu tenho a teoria que ele empresta porque no dia que ele precisar, Ele a pessoa não tem como dizer não para ele, né? Exato. Mas assim, é uma cultura muito brasileira mesmo essa questão do emprestar dinheiro. Aí é todo mundo se afundando. Eu empresto dinheiro, daqui a pouco eu preciso, eu vou lá dar. Gente, dinheiro, se a pessoa ela vive de um jeito que ela não pode viver, não cabe a você arcar isso para ela. Você tem os seus problemas, você tem os seus BOs, né? Exatamente. A gente já sabe como que é difícil viver. Eu tava vindo pra cá mesmo, eu vi um vídeo interessante que um menino tava entrevistando os meninos lá do Lago Sul, numa festa, perguntando pra eles quanto que era o salário mínimo. Ninguém falou que era menos de 10 mil reais. Caraca! Todos eles acreditam que o salário mínimo é 10 mil reais pra cima. Olha só a falta da noção de realidade, né? Então, mas se a pessoa ela vive com que ela não recebe, gente, não cabe a gente arcar. Eu sei que é duro, porque às vezes a gente precisa ajudar um pai, a gente precisa ajudar uma mãe. E tem outra questão do Brasil também, que a gente ainda tem essa sociedade muito, vou dizer assim, patriarcal, no sentido que a pessoa cresce, mas ela ainda é muito dependente dos pais, né? Geralmente a gente vê que quando a gente fala de Estados Unidos, por exemplo, qual que é o primeiro sonho do norte-americano? Fazer seu primeiro $1 milhão. Por quê? O americano ele é criado numa visão empreendedora. Quando você atinge os seus primeiros $1 milhão, você entra para o Millionaire Club, que é uma linha de crédito muito boa, que você consegue pegar crédito muito barato. Aqui no Brasil, qual que é o primeiro sonho do brasileiro? Qual é esse? Cartão de crédito. Não, o primeiro sonho, assim, de todo brasileiro, qual que é? Ter uma CLT. Ter sua casa própria, né não? Casa própria, Todo brasileiro quer ter sua casa. Aí o que acontece? O diabo do brasileiro vai lá e casa, ele não tem condição de comprar uma casa própria. Ele financia. Primeira coisa, ele vai fazer um casamento, porque o brasileiro tem que ter um casamento. Né? Tem que ter aquela festona de 100 mil reais, aquela coisa toda. Aí quem que vai ajudar? Aí quem que vai ajudar o filho a casar? O pobre do pai. Não, meu filho, vai lá, não sei o quê, eu vou ajudar aqui com você com o casamento. Vai lá, ajuda com o casamento. Aí ele vai comprar uma casa, que ele também não consegue comprar. Vai se enfiar no financiamento lá por 30 anos, vai pagar o preço de 3 casas, né? E tá tudo certo. Só que ele esqueceu, quando ele vai envelhecendo, os pais dele também, lá na frente, ele fez um rombo na vida do pai. Quem precisa sustentar o pai agora? Ele. Nos Estados Unidos, os pais sempre são mais bem-sucedidos que os filhos. Sempre. Chega com 18 anos, sai da minha casa. O menino vai para uma república, o menino vai ser muito bom no esporte, vai ganhar uma bolsa de estudos, vai para uma faculdade foda, e ele vai fazer a vida dele. Os pais,
os filhos nunca vão alejar os pais nesse sentido. Só que lá na frente também eles vão precisar voltar para poder cuidar dos Uhum. pais, né? E teve até um caso interessante esses tempos atrás que os pais entraram com uma ordem de despejo pro filho que tinha 30 anos e estava morando Caramba! dentro de casa ainda. Aqui no Brasil a gente vê os caras de 40, de não sei É. quanto, enfiado na casa dos pais. E tem uma outra cultura aqui no Brasil também, tipo, os neném, nem estuda, Neném, nem trabalha, exatamente. né? E aí fica ali naquela zona de conforto, mas que não é ensinado. Ele tem uma pergunta. Falou na casa. Tu pensa em morar em casa alugada hoje? Ou é melhor você ter uma casa? Ó, eu sempre Será que o falo que... pessoal, só um momento, será que o pessoal escutou aqui? Vamos repetir a pergunta. O produtor aqui. Menina, a gente tá tendo aqui, gente. Não tem nada R. Cara, uma aula financeira, uma consultoria. Meu Deus do céu. Vocês aí também aproveitem essa mulher aqui, que ela tem muito conteúdo de valor pra passar. E aí, meu esposo ali, produtor, ali nos bastidores, ele falou que se ainda compensa comprar uma casa ou ter uma casa alugada, é isso? Tá, vamos... É. A gente vai discutir, como eu falei aqui no início com a Isis, a gente tem que tomar muito cuidado, porque decisão financeira, ela não é baseada em racionalidade. Eu posso chegar aqui para vocês e falar, na maioria dos casos, comprar uma casa, se você não tiver o recurso, claro, sempre vai ser melhor você alugar. Quase sempre, vamos dizer assim, quando você compra casas mais baratas, que aí você vai pagar menos juros sobre aquilo, né, num financiamento, por exemplo, pode ser que compense. Mas não adianta eu falar que compensa ou que não compensa, porque se o sonho da Isis, por exemplo, é ter sua casa própria, eu vou chegar na Isis aqui com uma planilha, com um monte de número e falar assim, Isis, você não pode comprar sua casa própria porque não compensa. Não, você tem que comprar sua casa, a gente tem que realizar os nossos sonhos. Só que a gente tem que realizar isso de uma forma efetiva. Né? O problema é que a gente peca tanto pro emocional que a gente sai fazendo um monte de besteira atrás, uma atrás da outra, né? Então tem como sim, apesar das vezes não ser a melhor opção, né? Falando financeiramente, se a gente comprovar por exemplo, se você aluga hoje uma casa muito cara, vamos dizer que você paga 20 mil de aluguel, aquelas casas gigantes lá no Lago Sul. Se você financiar, provavelmente vai ser melhor, né? Se você alugar ela, vai ser melhor, porque aí você vai alugar muito com valor menor do que você ia pagar de financiamento e você vai pagar um juros de um valor maior, né? Mas você tem que realizar seus sonhos. Acho que é para isso que a gente trabalha, né? É. Só que faça isso de uma forma planejada, de uma forma eficiente. O problema é que a pessoa vai, vou comprar casa, vou lá enfiar no financiamento, né? Não, gente, estuda, tem outros mecanismos, tem o mecanismo do consórcio, por exemplo, que também tem que ser feito de forma planejada, não é entrar num consórcio, vou esperar ser sorteado. Mas o consórcio dura 15 anos. Não tem problema, vou esperar ser sorteado. Não, gente, não é assim. Aí não é planejamento, aí você tá largado à sorte de novo, né? Sim. Mas eu sou muito da bandeira que a gente tem que realizar os nossos objetivos, que a gente tem que realizar os nossos sonhos, mesmo que ele não seja, às vezes, a melhor opção financeiramente falando. Mas faça isso de uma forma planejada, faça isso de uma forma, né, eficiente. Senão, você vai derrubar tudo de novo. Perfeito. Tem estratégia? Sim, sim. Eu achei também que era só você comprar. Estratégia para consórcio. A gente queria até comprar um consórcio, né? Isso. E Deus manda aqui o sorteio. O consórcio ele é um mecanismo maravilhoso, porque só para vocês entenderem comparado com o financiamento ele funciona como um investimento só que contra você. É juros sobre juros, ano após ano. É o que a gente chama de juros compostos. Então, como se você estivesse investindo, mas é uma rentabilidade contra você. O consórcio ele funciona a juros simples. Então, ele não incide ano após ano. Ele é uma taxa que você paga e pronto, acabou, né? Só que mesmo assim você tem que ter uma estratégia. Então, por exemplo, a maioria das pessoas conta somente com sorteio. Mari, eu vou aqui fazer um consórcio, quando eu for sorteada eu ganho minha casa. Minha amiga, mas aí tu vai demorar 15 anos para comprar a tua casa? Porque geralmente nosso planejamento tem um tempo. Daqui 5 anos eu tenho que ter a minha casa própria por causa disso, vou casar, vou fazer aquilo, né, aquilo outro. Então, o consórcio, basicamente, você tem algumas estratégias. Você tem a estratégia que eu mais utilizo, que é a estratégia do lance livre, né? Você dá um lance e você pega a carta de crédito ali no momento que você quer. Só que qual é o dificultador do consórcio? Para isso, ele precisa ser planejado antes para poder você fazer essa aquisição através dele. O lance livre você tem que dar praticamente 50%, 55% ali do valor do imóvel, né? Mas ali é a certeza que você vai ter a carta de crédito no momento que você quer, né? Então tem os grupos, né? Eles dão um lance livre lá, você consegue mais ou menos, geralmente gira em torno disso, 50%, 55%, depende muito de seguradora também, né?
Só que aí é um inviabilizador, porque quem às vezes vai ter 50%, 55% do valor do imóvel? É. Um financiamento é muito mais fácil. Entendi, isso vai, Um financiamento é muito mais fácil, porque você tem que dar 20%, agora 30% na caixa com a nova regra, né? Mas dá para se planejar e para fazer isso, e você ir adquirindo, você juntando esses 50%, né? Porque de qualquer forma você tem que ter 20%, né? Pelo menos 20% para Sim. financiar você tem que ter. Então a gente só precisa contar com os outros 30%. Tem um lance fixo, que você entra num grupo menor, e aí o lance costuma ser um percentual menor, às vezes 40%. Vou dar um exemplo aqui só para vocês entenderem números. E tem também uma estratégia que a gente usa de lance embutido. A cada mensalidade que você paga, você embute como se fosse aquele valor do lance livre também, tá? Então tem estratégias, não é só, Mar, vou lá e esperar. Não, é isso aí na estratégia. Isso aí é sorte, né? Toda vez que a gente conta com sorte, é a mesma coisa da Mega Sena. Um dia eu vou ganhar na Mega Sena. Não, é sorte também. E assim, não, você não, acho que você não vai poder indicar, tipo assim, tal lugar, tipo, Pra mas fazer. bancos, Tem vários lugares. Tem os de banco, né? Tem também Porto Seguro, Mafre, tem outras seguradoras aí que eu não vou lembrar o nome agora, mas tem várias para fazer. O ideal é que você planeje antes, né? Ou com um planejador financeiro, ou com um consultor, né? Você tiver alguma pessoa, se você não tiver essas noções, você planejar isso para você fazer de uma forma eficiente. Hoje o seu trabalho, né? Você é planejadora tanto de investimento, questão financeira. As pessoas que mais te procuram, elas estão em que estágio, né? Sim. Profissional, ali, em que estágio de vida e como que você auxilia elas? Tá. Apesar da gente sempre entrar muito nessa questão, né, mais estrutural, mais orçamentária, eu não consigo atuar com o cliente que está nessa fase ainda meio que orçamentária, vamos dizer. Aquela pessoa que precisa organizar o que está gastando, o que está ganhando, dívidas. Eu não consigo atuar nessa fase porque eu acho que é uma fase ainda muito emocional, né? E eu vou te falar a Você verdade. indica um psicólogo. Eu acho que isso é um estado ainda muito de autoconhecimento, né? E também da pessoa definir os objetivos na vida dela. Definir e estar disposta a pagar o preço. Isso aí é muito complexo da gente fazer, porque eu acho que é algo bem, como é que eu vou dizer? Algo bem do interior da pessoa mesmo, né? Aí, para isso, tem as pessoas que atuam nessa área. Por exemplo, um consultor financeiro. Um consultor financeiro, você vai pagar ele, então a gente já começa de um pressuposto ali que você vai ter que arcar também com isso, né? E ele vai te ajudar ali com beabá, desde o início e tudo mais, né? A parte do planejamento financeiro, aonde eu entro, porque eu faço a parte de planejamento e também acompanho nos investimentos. A parte de planejamento é mais estrutural, só que você já tem que estar com algumas coisas previamente definidas. O que você quer, né, e tudo mais, porque tem gente que se falar qual é o maior motivo das dívidas, da pessoa estar fora da régua dela, né, fora da régua de receita, do que ganha e do que gasta. Geralmente é emocional, geralmente é não definir o que ela quer para a vida dela. Ela tá vivendo. Ela tá vivendo, ela tá gastando. Ela chega no final de semana, vai sentar no boteco, vai gastar R$ 300 de cerveja e tudo, e ela não tem nada definido, porque às vezes aquilo ali era o que era para estar sendo pro objetivo dela, porque, convenhamos, ninguém precisa de cerveja para viver, né? Se tá lá, se sua vida tá resolvida, tudo bem. Mesma coisa, gastar com roupa, gastar com aquilo, né? Então, isso é uma coisa mais emocional. Então, acho que a pessoa tem que definir algumas coisas na vida dela. Eu acho que é uma coisa muito de. A gente usa muito essa palavra hoje, né? Mindset. Eu acho que ela tem que resolver algumas coisas ali dentro da cabecinha dela para ela poder conseguir. Mas tem pessoas que realizam esse tipo de trabalho. Comigo, eu vou definir os objetivos do cliente. E aí, a partir daquilo que ele definir, a gente vai fazer esse trabalho mesmo de pagar o preço. Se você definir que vai juntar R$ 1.000 todos os dias, você vai juntar R$ 1.000 todos os dias na sua vida. Aí tem os meios, né? Pode ser através de uma previdência, por exemplo, né? Para você pensar mais em questão de aposentadoria. Mari, quero comprar minha casa daqui 5 anos, me ajuda a fazer isso, também ajudo. A gente também tem alguns mecanismos que a gente trabalha, financiamento, né? Nem todo mundo vai conseguir fazer o consórcio, mas se você for entrar para o financiamento, faça de uma forma eficiente também, né? Consórcio, a gente cuida da parte de segurança pessoal, né? Seguro de vida, se a pessoa tem dependentes também, ela precisa deixar alguma coisa no caso da falta dela, tudo isso a gente define e a gente acompanha na parte de investimentos também. E aí eu queria fazer outra pergunta, voltando lá para o nosso início, que aí você saiu do serviço público, né? Mas aí você teve que ter um planejamento, né? Quanto tempo foi esse planejamento para fazer essa transição de carreira? Porque às vezes muita gente tem essa vontade, mas fica ali, tipo, que é estável, né? É difícil a gente arriscar. Sim. Como é que foi esse seu processo?
Na verdade, eu pude fazer a transição justamente por sempre estar preparado, né? Para você ter noção, só falando de números, depois que eu fiz essa transição, eu passei praticamente 1 ano e meio da minha vida tirando dinheiro do meu bolso para poder viver. Porque quando você faz essa transição, a gente tem que entender o quê? Que você dá 2 passos para trás, você dá um passo para trás para dar 2 para frente, né? Então, ele requer ali um momento um pouco obscuro, né? Só Sim. que aí como a maioria das pessoas vivem numa roda de rato, elas ganham e gastam, e ganham e gastam, e ganham e gastam, e ganham, e gastam. Como é que ela vai largar aquele emprego dela? Hum. Não tem como, né? Então, até para você fazer uma transição, você tem que se planejar também, né? O que me possibilitou, na hora que eu decidi fazer isso, porque eu já tinha minha reserva de emergência montada e consegui, ó, isso é um preço que eu vou pagar, eu vou iniciar minha carreira, vou investir numa nova carreira, porque também nada vem de graça, né? Você tem que fazer curso, tem que fazer formação, aquela coisa toda, para eu seguir a minha nova vida, né? Então, você tem que se planejar antes, sim, e você tem que ter, né? Por isso que eu te falo, a reserva de emergência, ela te salva de muitas coisas, né? Ela te salva, por exemplo, de você sair de um emprego ruim, né? Quantas vezes a pessoa, sei lá, é assediada no trabalho, né? Sim. Vive uma situação, até um caso interessante, quando eu decidi passar no concurso público, poucas pessoas me perguntam qual foi a motivação, né? Além de, acho que ter essa ambiência aqui em Brasília, né? Meu pai já sempre fala, minha filha tem que ser servidora pública, vai ter estabilidade, ter uma aposentadoria. Eu fui assediada no meu ambiente de trabalho e eu falei, ó, nunca mais vou passar por isso. Por isso que eu falei, vou passar no concurso público, porque se eu passar lá, eu- ninguém vai me tirar dali, né? Eu não preciso Sim. lutar ali para poder ter a minha fonte de renda, né? Porque às vezes, principalmente as mulheres, elas passam por situações que ou você cede, né? E você mantém o seu emprego, ou então Ou você também, é às vezes, mesmo se perseguida. você cede, você vai É. ser mandado embora, né? Então, são situações bem complexas. Então, a partir do momento que a gente tem o nosso próprio dinheiro, isso representa liberdade, né? É você poder tomar suas próprias decisões, não alguém tomar por você. E hoje, muito com base de você ter sido empoderada, você trabalha também empoderando outras mulheres, ofertando cursos para que elas tenham profissão Isso, também, né? exatamente. Você puder falar um pouquinho mais sobre isso. Sim. Como eu te falei, né, sou assistente social e a gente já trabalhou com essa parte também de capacitação de mulheres e geração de renda. E quando você tem renda, é muito bacana, assim, que já teve episódio de mulheres que conseguiu romper um ciclo de violência Uhum. ali através da sua autonomia financeira. E o que que representa isso e por que que você decidiu também investir nessa área? Tá, maravilha. Então, concomitante a isso, né, a minha saída do serviço público e ingressando na área de investimentos, em 2020, a gente cria a Bendita Esmalteria Estética, que é uma empresa destinada para cuidar de outras mulheres, né? Eu sempre uso o slogan que eu falo, cuide de você primeiro antes de cuidar de todo mundo, né? Porque a mulher cuida da casa, do marido, dos filhos, do trabalho, e ela sempre se coloca em último lugar, né? Então, acho que a prioridade é sempre cuidar da gente, né? A história da máscara de oxigênio. Você primeiro tem que colocar em você, É. para depois você socorrer os outros, né? Não adianta você estar cuidando de todo mundo, se você não cuida de você, uma hora você vai cair, né? E aí, quando foi em 2021, a gente vem da questão das nossas profissionais, né? Porque são áreas que você acaba trabalhando muito e eu queria tirá-las um pouco do front de atendimento, né? Então a gente cria a Bendita Academy, que é a parte de cursos profissionalizantes, porque aí elas poderiam ter um plano B, né? Poderiam se tornar, não estar só lá no front de atendimento, como também se tornar instrutoras, que também cria uma certa independência para elas, né? Você não precisa estar ali, porque são profissões que às vezes exige muito do nosso corpo, né? Você Uhum. ser uma manicure, você tá ali o tempo inteiro ali envergada, atendendo a cliente, você é uma massagista, quantas não tem túnel do carpo, né? Ler, DORT, porque justamente você fica ali naquele esforço repetitivo. Então, além de você trazer um pouco de liberdade nesse quesito mesmo profissional para ela, você ajuda outras mulheres, né, a se profissionalizar, ter uma profissão, criar uma independência. E melhor ainda, ajudando outras mulheres, né? Essa foi a ideia da criação. E ministrar cursos, né? A gente vê a importância, a área da beleza. A gente tem o caso da Natália Beauty, aquela Natália mulher, Beauty. que é Uhum. um negócio com Um ela ícone, né? é 12 mil reais, gente, pelo amor de Deus. Mas por que que é 12 mil reais? É o valor agregado ali, né, na profissional. Então a gente vê que essa área da beleza, eu sempre falo um pouco disso, né? Até no período da pandemia. Beleza e alimentação
sempre ele tem mercado, né? Sim. Sempre vai Uhum. se sobressair. Então é algo bem bacana. Que também é um problema, né? Porque hoje tem muita gente na área da beleza, né? Então você tem Sim, que realmente ser um destaque ali para a pessoa te procurar. Igual o caso da Natália Beauty mesmo, você já 12 mil a sobrancelha dela, né? Mas você já pensou passar uma hora com aquela mulher? O conhecimento que você vai adquirir dela, né? verdade. Então acho que as pessoas às vezes não pagam nem tanto pela sobrancelha, né? Mas para ter uma hora de conversa com uma pessoa que, né, saiu da curva totalmente. Uhum. Agora a gente tem um quadro que é Perguntas Secretas. Esse Eita, quadro você vai tirar uma 3 perguntinha. perguntinhas aqui, vai ler e vai responder. Você pode trocar. Tá, Aí tem perguntas bestas, tem perguntas complexas. vamos lá então. Aí eu leio, né? Isso. Se você pudesse ser qualquer personagem de um filme ou série, quem você escolheria ser e como viveria essa vida? Vixe, Maria, difícil. Personagem de um filme. Nossa, não faço ideia, eu sou tão ruim de filme. Você não é de assistir esses streams. Que agora eu não tô vendo ninguém assim que eu me identifico muito. Posso pegar outra ou tem que responder Pode, essa? pode pegar outra. Tem que pegar agora o Ronan ali, que ele é cineasta, se fosse. Aquele filme do Leonardo DiCaprio. Aquele investidor lá, O Lobo de Wall Street. Você acredita que o prazer sexual é mais físico ou psicológico? E por quê? Era melhor ter ficado com a primeira, né? Eu acho que principalmente para a mulher é muito mais psicológico, né? Eu Sim. acho que a mulher ela envolve vários sentidos, né? Às vezes o homem ele é muito visual, né? E a mulher acho que ela tem que estar ali permeada de uma série de sentidos, né? É um cheiro, é um toque. Então, eu acho que Tá principalmente bem consigo tá bem mesma consigo ali, mesmo, né? exatamente. Porque a É. mulher tem muito essa complexidade também, né? Então, acho que sim, eu acho que é mais psicológico e principalmente o lado feminino também, né? Vamos para a próxima. Vamos pegar a próxima aqui. Agora eu vou pegar lá do fundo para não ser nenhuma pergunta capciosa. O que você faria se ao acordar percebesse que se transformou em alguém do sexo oposto? Eu acho que eu iria me beneficiar na minha profissão. Porque isso aí também, né? Eu acho que eu Porque, iria. Por- igual, você passou aqui uma aula que eu falei, gente, e tem isso, às vezes você se sente no mercado de trabalho, a mulher investidora, ela não tem tanto mérito igual o homem O investidor? mercado financeiro ele é extremamente masculino. Muito, muito mesmo. A gente até vê assim, questão de ambiência mesmo, você vê assim. Eu era, às vezes, a única mulher permeada de vários homens. E também é um ponto que eu sempre levanto para as mulheres, o quanto elas se eximem desse assunto, né? Uhum. Muitas vezes, a maioria das vezes que a gente conversa com um casal, a mulher sempre delega essa função para o homem, né? Não que seja errado no sentido assim de otimizar, eu acho que é bom porque um cuida de um assunto, o outro cuida de É. outro, mas eu acho que você não deve se eximir ao ponto assim de se alienar com relação a esse assunto, né? Inclusive, tem mulheres que às vezes deixam isso exclusivamente na mão do homem. E assim, Deus me perdoe, mas se acontecer alguma coisa, como é que você vai ficar no meio dessa história? Uhum. Sei lá, uma separação, uma morte do marido, né? Então, eu acho que a gente tem que ter, sim, pelo menos ali o conhecimento mínimo, a noção do que está acontecendo, você interagir com o assunto, porque realmente é um assunto que às vezes as mulheres se alienam e deixam para o lado masculino resolver, né? Perfeito. Mais Vamos para a uma? próxima. Eita, essas perguntas estão muito capciosas. Pode pular, a gente deixa pular. Você acredita que a fama traz mais poder ou mais responsabilidade? Se for escolher um, acho que traz mais responsabilidade. Inclusive, o poder é responsabilidade, né? Uhum. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que saber lidar com isso, né? Porque a maioria das pessoas, infelizmente, não sabe lidar com poder e não sabe lidar com dinheiro também, né? A gente fica, quando eu tiver dinheiro, mas quando tem dinheiro, às vezes também não sabe lidar com isso, né? Sim, e eu acredito, essa pergunta é bem interessante, que aí, tipo, a fama te dá a responsabilidade. A gente percebeu o último BBB, né? Uhum, O Davi saiu milionário, mas saiu odiado. Depois que ele sim, ganhou, tipo, ninguém nem quer saber mais dele, ele ficou e tudo. Então, a fama, ela te dá, mas ela te cobra também, né? exatamente. Então, é uma via de mão dupla. E aí, o que que você diria assim para alguém que tem medo de deixar
a estabilidade, né? Mas a pessoa já se planejou, mas ainda Uhum. fica muito no que o outro vai pensar, né? Sim. Ah, ela lá ficou doida. Nossa, saiu, estava aqui no estágio tão bom assim. O que que você deixaria assim de dica para o pessoal? Bom, eu acho que as pessoas elas não podem ter medo de arriscar. E, infelizmente, o Brasil em si, as pessoas são muito medrosas nesse sentido, né? Elas não querem correr risco. Como a gente conversou no início, né? Elas querem ter o resultado, mas não querem correr o risco. E tudo, eu acho que tudo é um jogo de tentativa e erro, né? Apesar das pessoas não estarem dispostas muitas vezes, eu acho que você tem que sempre dar o seu melhor, tem que arriscar, falar, se eu quero uma vida diferente, eu tenho que fazer algo diferente do que eu tô fazendo agora. Eu não vou chegar num lugar diferente se eu tô fazendo a mesma coisa que eu sempre faço aqui todos os dias, né? Então, se arrisque, pague o preço que a gente precisa pagar, não adianta achar que vai ser de graça, porque não vai ser, né? E acho que tem que seguir, senão você não sai do lugar. A gente tem um quadro aqui que é várias pessoas que transitaram por aqui, passaram pelo véi, pessoas especiais, idealizaram, colocaram os sonhos aqui. Só que aí, uma planejadora, investidora, eu acho que ela é muito pé no chão, né? Ela faz tudo ali calculado. Sim. Mas o que que você sonha, assim, para deixar registrado e quando acontecer você voltar aqui? Então, vamos lá. Acho que o primeiro sonho que eu e meu esposo tem, que a gente está aqui, é a nossa casa. E como eu falei, eu não sou a pessoa que fala, não, não pode comprar casa, tem que investir. Não, acho que você tem que realizar o seu sonho, sim. Então, tem a nossa casa que a gente está adquirindo agora. E a maior dificuldade não é nem por questão de dinheiro. Olha só, a gente pensa às vezes assim, ah, não, a dificuldade de comprar uma casa é dinheiro. Não, tem-se o dinheiro, mas não encontra-se a casa ideal, né? Mas é um sonho que a gente vai realizar aí muito em breve. E eu acho que o projeto mais ousado que eu tenho é realmente da minha total independência, não depender de dinheiro, não depender de trabalho, né? E eu acho que isso é uma construção mais a longo prazo mesmo, né? Acho que são esses dois maiores projetos que eu tenho. E que a gente pode te acompanhar aí no seu Instagram? O que Sim. tem de novidades também para a gente ficar, ou esse semestre que está já finalizando, ou o próximo ano? Maravilha. Tem o meu Instagram, é Mari_Rocha, Rocha com 2 As. E também, para quem quiser seguir aí a nossa empresa, a Bendita, é Seja Bendita com 2 T's, para quem quiser seguir lá. Aí nós temos também a escola de cursos profissionalizantes, que é Bendita com 2 T's Academy, tudo junto. Bendita Academy. E aí, agora é o quadro final. Fale-se agora ou cale-se para sempre. Esse quadro é tipo, ai meu Deus, eu não vou sair desse podcast sem falar sobre isso. Uhum. Sobre isso. Como se fosse um conselho, né? É, Vamos um dizer assim. conselho. Bom, eu vou seguir aqui na minha linha, então, de planejamento, de investimentos. Defina o que você quer e defina o mais rápido possível, porque o mais importante é o tempo, né? O tempo, ele nos ajuda muito em qualquer decisão que a gente toma. Então, quanto mais tempo a gente tiver para atuar em cima dele, mais fácil vai ser para você. E o nosso produtor tem uma pergunta final. Olha ele. Ele trabalha no médico, no azuleiro médio. Antes de você responder, eu vou repassar aqui pro pessoal. Não tem R$1 no final do mês. Como é que ele vai investir o dinheiro? A pergunta do nosso produtor, vulgo Mozão, ele falou que a realidade do brasileiro, né? O nosso trabalhador médio, que ali, quando chega no final do mês, ele não tem R$1. Como é que ele vai investir, né? Porque é muito isso, assim, parece que é uma coisa distante, né? Pro Uhum. trabalhador ali do dia a dia. Esse investimento você já pensa em uma coisa. Uma coisa distante, né? É. Eu sou meio dura nas palavras, mas acho que não tem outro jeito. Ou você abaixa seu padrão ou você ganha mais. Se você conseguir fazer os dois, é o ideal. Porque às vezes eu vejo muitas pessoas reclamando da atual fonte de renda, né? Emprego ou serviço público, seja o que for. E acredite, viu? Muita gente no serviço público reclama da sua remuneração. Muita gente mesmo. E olha que às vezes é o suprassumo de muitas pessoas, né? Então, se você acha que você ganha pouco, então você tem que ser melhor do que você é para você ganhar bem. Alguma coisa você está fazendo de errado para você não ganhar o que você diz merecer ganhar. E segundo, abaixa o seu padrão de vida. Não adianta você ficar brigando com isso. Ah, mas é porque eu quero não sei o que. Ou então, você melhora quem você é para você ganhar mais. Se você conseguir fazer os dois,
é o ideal. É o mundo do... É o ideal. E você vai ver que às vezes vai ser muito mais gratificante para você, às vezes, você viver um degrauzinho a menos, né? Mas você saber que você tem dinheiro na sua conta, que se você não precisa levar dedo na cara, porque se você quiser, você vai sair plena, né, para fazer as suas coisas. Não tem nada que pague isso. É melhor do que você sentar num boteco e gastar R$ 300 todo final de semana. É um exercício de saúde mental, né? Você ter ali a sua autonomia financeira, a ponto que se você tiver uma situação ali, você romper com essa situação, né? Seja uma CLT, que é ali uma coisa desgastante, seja um relacionamento, né? Que a gente sabe que Exatamente. muitas questões também de uma violação de direito é a dependência psicológica e financeira ali Sim. do parceiro. Então, você ter sua autonomia, né? Sim, Eu eu acho que é posso fazer um adendo, Isis? claro. Na nossa jornada aí, né, atendendo essas mulheres e também profissionalizando muitas delas, a gente teve muitos casos que a gente profissionalizou a mulher, que a gente ofertou essa independência para ela, dela poder atuar agora através de uma profissão, e muitas vezes ela preferiu voltar para o agressor. Hum. Né? Então, é por isso que eu falo, não adianta você ter o dinheiro, você ter o poder na sua mão, se nisso aqui você não está bem resolvida, Sim. né? Que é o emocional, né? A Exatamente. dependência emocional ali é todo um fator. Porque muitas vezes a pessoa, ela alega que a mulher está com homens às vezes, por dependência financeira. Só que a pior dependência é emocional. É. Eu já conheci mulheres que elas sustentam o marido e mesmo assim elas não conseguem largar. Então, é realmente uma dependência emocional. Você criar ali o seu meio, o seu veículo para você ter sua profissão e tudo, e mesmo assim você preferir voltar para uma zona, né? Que é uma zona de conforto para ela, querendo Uhum. ou não. Pode ser desconfortável para quem assiste, mas às vezes é uma zona de conforto para ela, Por infelizmente. isso que é um trabalho integrado, né? Ali a terapia, a questão ali de autonomia Uhum. financeira, de se enxergar, a pessoa fica muito ali, ah, mas se não for, ninguém vai gostar de mim. Então, Uhum. são várias coisas ali, os gatilhos Sim, que o agressor ele vai mantendo ali a vítima, né, com para ficar certeza. disponível. E eu deixo o convite também. A gente já procurou a Secretaria da Mulher várias vezes para fazer um trabalho mesmo de um trabalho social, né? A gente já ofertou muitos cursos gratuitos lá, né? É uma parte que eu sempre tento desenvolver, mas a gente é meio que lançado no chão porque já fui procurada, por exemplo, para a gente fazer ações de beleza e tudo, mas quando a gente procura para profissionalizar a pessoa, é aquela história, né? O que que você prefere? Você prefere dar o peixe ou ensinar a pessoa a pescar? Eu prefiro ensinar a Sim. pessoa a pescar, né? Que aí ela vai criar seus próprios meios de independência. E a gente, infelizmente, não consegue nenhum. Não vou nem dizer incentivo, né? A pessoa realmente direcionar as mulheres que precisam para lá. A gente já ofereceu diversos cursos de graça, e as que chegam a fazer inscrição não aparecem no dia. Hum. Então, é uma situação realmente que não adianta a gente ajudar as pessoas se elas não querem ser ajudadas, né? A primeira transformação começa de dentro. Não Sim. adianta a gente querer mudar a realidade por fora. Eu acho que um canal bacana que eu vou e posso até fazer essa mediação, te colocar diretamente, é porque esse ano, assim, a Câmara Legislativa, eu trabalhei com a deputada Deise Amarílio, e agora a gente tem um órgão físico ali da PEN, que é a Procuradoria da Mulher, e elas estão fazendo várias ações, assim, atendendo, tem um hall de mulheres em situação de vulnerabilidade ali grande, tudo. Então, acho que a PEN ela pode articular ali uma questão bacana. E aí Legal. já Já fica fica o um canal, encaminhamento aqui. já fica uma demanda aí para Isis. Aí, foi um prazer, assim, papear com você. Eu que agradeço, Isis. Volte sempre, assim, porque a gente precisa de pílulas de conhecimento, né? A gente Sim. precisa informar, assim, para a gente sair dessa. Você usou uma Da zona de expressão, conforto. a questão dos ratos. A roda de ratos. Da roda de ratos, né? A gente sair dessa roda de ratos e Com certeza. realmente, né, viver com qualidade, investir, pensar ali na velhice. Eu tô vendo assim, tipo, uma pessoa da minha família me dói muito ver que chegou-se na velhice e não ter uma renda, uma aposentadoria ali. Então, a gente precisa pensar, né? Não só no hoje, mas Sim, e isso é um dado, né? Um por agora. cento da população brasileira consegue aposentar mantendo o mesmo padrão de vida. Então, ou Hum. seja, 99% ou está dependendo do Estado, de familiares, né? Ou de quem estiver disposto a ajudar. Então,
depender das outras pessoas é muito complicado, né? Você não sabe até que ponto as pessoas estão dispostas a te ajudar e eu tenho uma cabeça diferente, mas eu acho que ninguém é obrigado a ajudar ninguém, né? Acho que cada um tem BOs tão grandes aí para resolver, então se cada um cuidar de si, ninguém vai precisar cuidar de ninguém, né? Eu acho que o resto é só um cuidado, como é que eu vou dizer, um cuidado de amor mesmo, né? Mas não aquela Exato. dependência, né? Aquela obrigação Aquela ali. obrigação, exatamente. Perfeito, obrigada, gente. Vou pedir para Obrigada. vocês acompanharem também o meu Instagram, Isis Tainá, o do véi.podcast. Acesse o nosso portal também, veibrasilia.com. E suas redes mais uma vez aí pra galera acessar. Então, pessoal, siga lá no Mari_Rocha A, com 2 As no final. E seja bendita, bendita com 2 T's, e Bendita Academy para vocês que estão procurando aí cursos na área da beleza. Aê, valeu!